Bom dia, nono ano. Então vamos lá para nossa aula de hoje, né? Como eu tinha avisado para vocês na sexta, a aula de hoje é uma revisão, mas aí eu vou apresentar para vocês outros fatores que vai ajudar, né, para a gente trabalhar nosso gênero. E as habilidades que a gente vai construir com isso vai ajudar nos próximos conteúdos. Então vamos lá, revisar um pouco. O ponto de vista, né? A opinião. Eu tinha falado para vocês que o ponto de vista vai definir muito a sua opinião. Por quê? Eu coloquei uma charge aqui para vocês de dois indivíduos, né, vendo esse algoritmo no chão, esse desenho no chão. Para um deles é o 9 e para outro o 6. Então depende do ponto de vista que você vai ver determinado assunto, né? E aí como isso se mostra no texto. Geralmente, as marcas de opinião no discurso falado se apresentam em eu acho que, eu penso que e na minha opinião. Isso quando você fala com outra pessoa, né? Você está discutindo sobre algum assunto, por exemplo, música, série, alguma coisa que aconteceu, e aí você fala dessa forma, né? Nesses termos. E aí, como isso acontece no texto? Eu separei esse texto para vocês para a gente analisar. Navegar é preciso. O velejador economista e empresário Wilfredo Schurman lançou o livro Navegando com Sucesso na Praça Central do Shopping Miller, em Joinville, e na Praça Central do Shopping Newmarket, em Blumenau. Ótimo contador de histórias, apresentou reflexões sobre o sentido de palavras como sucesso, família, trabalho em equipe, sonho e disciplina. Então, para quem já está ligado em perceber a opinião, já sabe onde é que está a opinião aí, né? Nesse fragmento do artigo que eu separei. E eu vou mostrar para vocês agora onde está. Então, o articulista, ao dizer que o velejador é um ótimo contador de histórias, ele emite uma opinião sobre o tema que discursa. Então, olha só, ele colocou uma característica que ele pensa sobre a pessoa que escreveu o livro, né? Ele é um ótimo contador de histórias. Pode ser que em outro artigo de opinião, falando sobre o mesmo tema, sobre o mesmo escritor, a pessoa não ache que ele é um ótimo contador de histórias. Esse aqui é o ponto de vista de quem escreveu o artigo, tá bom? Lembrando que a opinião pode ser explícita, como no caso anterior, né? Que o articulista deixou claro que ele acha que o escritor é ótimo, só que também pode ser implícita. Então a gente vai compreender o texto para identificar onde está expressada a opinião. Nesse fragmento aqui, há uma geração sem palavras, vai constar da seguinte forma: a malhação física encanta a juventude com seus resultados estéticos e exteriores, o que pode ser bom. Mas seria ainda melhor se eles se preocupassem um pouco mais com os músculos cerebrais, porque, como diz o poeta e tradutor José Paulo Paes, produzem satisfações infinitamente superiores. Aqui, a Marily Ribeiro, que escreveu esse artigo para o Jornal do Brasil, ela deixa a opinião dela implícita, né? Então, quem compreende o texto de uma forma geral já entendeu qual que é a opinião dela. Aqui eu destaquei as palavras mas e porquê. E mais na frente eu vou explicar por que eu destaquei as mesmas, tá? A opinião da articulista, nesse fragmento aqui, se dá em os jovens devem se preocupar mais com o desenvolvimento intelectual do que com o desenvolvimento físico, né? Essa é a opinião dela. Não quer dizer que isso seja verdade, né? Não é uma coisa que, de modo geral, seja um fato. Então, vocês lembram, né? Fato, a opinião e argumento, tá bom? Tá, vamos revisar outro ponto importante para a gente entender sobre opinião, sobre argumento. Para entendermos o artigo de opinião e identificar suas características, precisamos lembrar de um conteúdo importante que vocês aprenderam lá no 8º ano e aqui a gente vai reforçar: as conjunções. Qual é a função da conjunção? As conjunções, né? Olha bem a palavra conjunção, ela vai juntar um termo com o outro, né? São chamados de operadores argumentativos. Sua função é estabelecer uma ligação entre as orações, períodos ou até mesmo parágrafos de um texto. Eles são fundamentais para a unidade textual. Quando eu digo unidade textual, eu quero dizer para vocês que é o texto de forma geral, a síntese dele, né? O tema. Haja vista que é por meio de tais operadores que as partes do texto se relacionam, né? Se ligam uma com a outra. Que é aquele
aquele que a gente estudou na aula presencial. A coesão, a coerência de um texto. Vamos ver como isso acontece. Tem os operadores de oposição, são aqueles que interligam ideias que se contrapõem, ou seja, uma ideia inversa da outra, né? Primeiro ele traz uma ideia e depois ele vem contra ela. Aqui eu coloquei exemplos de operadores de oposição, né? As conjunções de oposição. Não são todas, né? Coloquei só exemplos. Eu gosto de sorvete, mas estou gripado. Vamos lá analisar o primeiro período. Eu gosto de sorvete. É uma informação completa, mas aí ele quis completar, né? Mas estou gripado. Então, quando você gosta de sorvete, a pessoa te oferece, olha, você quer esse sorvete? A pessoa falou assim, gosto, mas estou gripado. Então, a primeira ideia, o primeiro período, que é eu gosto de sorvete, vem com uma oposição, mas estou gripado. E aí, o operador de oposição aqui é o mas, tá bom? Eu poderia substituir pelo quê? Eu gosto de sorvete, no entanto, estou gripado. Então, junta um termo com o outro para dar aquela unidade, né? Aquela coerência. Operadores de adição. Adição o quê? Soma. São aqueles que juntam trechos com sentidos complementares, que não se contrapõem, diferente do anterior. Né? Então, eu não só vou ficar, mas também dormirei aqui, tá bom? Então, apresenta dois operadores de adição e os sentidos ficam completos. Então, uma coisa juntou com a outra. Então, ele vai ficar e vai dormir lá, ok? Beleza. Operadores de conclusão. São aqueles que denotam uma conclusão em relação ao que foi dito anteriormente, né? O outro, ele adiciona mais uma informação. Aqui, ele conclui a informação que foi dita, né? Por exemplo, se eu falar, eu não tenho dinheiro. Ok, é uma informação completa. Só que eu quero concluir meu pensamento. Então, eu falo, eu não tenho dinheiro, logo não irei sair hoje. Então, ele conclui o pensamento que ele colocou no começo. E aí, tem outros exemplos aqui, tá bom? Você pode substituir, por exemplo, eu não tenho dinheiro, então não irei sair hoje. Fica o mesmo sentido, né? Operadores de explicação. No anterior, a gente conclui. Aqui, a gente explica o porquê do primeiro período, da primeira oração. São os operadores que representam uma explicação sobre o que foi citado antes, né? Eu não posso comer lasanha, pois tenho alergia a queijo. Se eu falar só eu não posso comer lasanha, necessita de uma explicação de por que eu não posso comer lasanha. Então, aqui a pessoa colocou, eu não posso comer lasanha, pois tenho alergia a queijo. Poderia também ficar no mesmo sentido se eu tivesse colocado, eu não posso comer lasanha porque tenho alergia a queijo. Dá a mesma coerência, a mesma coesão, tá bom? Operadores de conformidade. Uma coisa é conforme outra, né? Algo ou alguém, faz referência. E aqui eu coloquei esse exemplo para dizer para vocês que não necessita que os operadores de conformidade, as conjunções, sejam na própria frase, né? Na mesma frase, na mesma oração. Aqui, por exemplo, ele está fazendo ligação de uma coisa que foi dita antes, uma ideia que foi dita antes de aparecer isso daqui. Segundo Paulo Freire, ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. Então, a pessoa apresentou uma ideia que tem relação a isso, e para colocar uma coisa conforme ele já tinha dito, né, conformidade, ele colocou, segundo Paulo Freire, ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades. Eu poderia colocar também, de acordo com Paulo Freire, ficaria a mesma coisa. Então, o termo anterior tem que estar conforme o seguinte que eu vou colocar. E aí, eu coloco o quê? A conjunção, o operador de conformidade. É bem simples, tá? Agora é com você. Vamos copiar esse conteúdo no caderno e me envia devolutiva no meu WhatsApp ou no Google Classroom para quem já tem acesso, né? Para quem tem essa facilidade de mexer. Lá no Google Classroom, né? Para a gente acostumar. Somente até às 17 horas, que é o horário que acaba a nossa aula do dia, né? A aula toda. E aí, eu quero capricho na letra e na organização do caderno.
Quando eu falo isso organização do caderno, é o quê? Se a sua letra tá legível, se você escreveu até o final da linha, sem nenhuma rasura, muito bem feito. Se não tiver nesses conformes, eu vou falar para você fazer de novo. Então, para não fazer de novo, já faça com capricho, tá? Porque é um cuidado seu com seus estudos e é necessário. E aí eu enfatizo novamente que é para copiar. Esse conteúdo necessariamente não é para imprimir. Aí você vai começar a escrever lá do slide anterior, que eu coloquei no finalzinho da tela a palavra atenção. A partir daquele slide, você vai começar a copiar tudo, tá? Bem caprichado. E aí vai tirar uma foto nítida e vai me enviar ou anexar lá no Google Classroom, tá bom? É importante que vocês copiem, por quê? Para vocês compreenderem mais o conteúdo. Se tiver uma dúvida, alguma coisa que você quer acrescentar ali, alguma ideia que eu falei, né? Lembrando que é mais importante o que eu tô falando para vocês do que tá escrito, pode anexar. Aí o caderno é de vocês, mas que o conteúdo tem que estar lá, ok? Então é isso. Qualquer dúvida pode me procurar. A chamada dessa aula será feita por comentário. Então, após assistir esse vídeo, você vai lá nos comentários daqui do YouTube e vai colocar o seu nome completo, série e turma. Lembrando que é somente isso, tá? Nada de gracinha, nada de decoração, só o seu nome completo e a turma, ok? Então tá bom. Qualquer dúvida pode me procurar.